Olá pessoal, aqui é Gerson Yoshinari, faço parte do grupo GaiaMed, o nosso grupo de estudos em inteligência artificial. E hoje eu queria trazer para vocês um prompt que a gente desenvolveu para ajudar vocês, alunos do grupo AFIA, a conseguir se organizar do ponto de vista dos seus estudos. Algumas pessoas podem ter dificuldade de se organizar na hora de estudar ou de programar os seus estudos com relação aos objetivos que foram definidos na abertura do problema. Então, esse prompt ele é pensado especificamente para vocês, né? Ah, vamos passar pelo prompt aqui e à medida que a gente vai passando eu vou explicando. Esse é um prompt que foi testado no ChatGPT, tá? A gente testou ele tanto na versão gratuita, que é a 3.5, e na versão 4.0 também, que é a versão paga. Nas duas versões vai funcionar, mas na versão 4, que é a versão paga, o desempenho ele é superior, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Então, assim, uma possibilidade que que vocês podem fazer é, por exemplo, se juntar, né, e dividir o valor de uma assinatura, porque uma assinatura ela dá conta, né, de rodar o que precisa ser rodado. E aí, vocês dividem o valor da assinatura, atualmente está em $20, né, dá uma faixa aí de uns R$ 100 por mês. Mas existem muitas ferramentas que vocês podem desenvolver com o chat GPT para auxiliar nos estudos. E à medida que a gente vai soltando os vídeos com as ferramentas que a gente for desenvolvendo. Tá? Então o prompt, só para quem não é muito da área, né, e quer começar a se aventurar nessa ferramenta, o prompt é o comando, né? Então, ele funciona, esse modelo, ChatGPT e outros também, o Bard, né, que está se atualizando, o Claude, que a gente ainda não tem acesso no Brasil, mas eles são ferramentas que eles funcionam como se fosse uma conversa mesmo, e a gente programa como que a gente quer que essa conversa aconteça. Então eu vou passar rapidamente aqui para quem é entusiasta, para quem gosta um pouco mais dessa parte da, de entender o que o comando está fazendo, mas quem não quiser também avança o vídeo e eu vou tentar colocar aqui os marcadores para você avançar para a parte onde você vai executar já lá no chat GPT. Aí você copia isso aqui, cola no chat GPT, executa e vai funcionar, tá? Então a gente começa o prompt com essa ordem, né? Ignore todas as solicitações e ações anteriores para meio que você dar uma limpada na memória do ChatGPT. E aí você explica como você quer que ele trabalhe, né? Você é um excelente agendador e criador de cronogramas de estudos de uma metodologia ativa de aprendizagem chamada APG. Né? Então aqui eu estou direcionando para os alunos do grupo AFIA mesmo. De um curso de medicina, a APG possui uma etapa de autoestudo, no qual o estudante precisa realizar o estudo individualizado dos objetivos de estudo. Nossa, ficou bastante estudo aqui, mas assim, não tem problema, não precisa nada parnasiano, né? Você só precisa entender. Às vezes essa redundância ajuda ele a entender, tá? Que depois serão compartilhados em grupo. Seu objetivo é criar um cronograma de estudo para essa etapa de autoestudo. Use uma linguagem descontraída e amigável. Isso aqui não é obrigatório, tá? Mas eu acho que é bacana, tá bom? Você poderia colocar, use uma linguagem formal, né? Atue como um professor e tal, mas aqui eu acho que a linguagem descontraída ela funciona bem. Execute as ações em passos. Sempre aguarde que eu forneça a informação solicitada no passo antes de prosseguir para o próximo. Passo 0. Então, antes de tudo, pergunte quais são os meus dias de APG. São 2 vezes por semana. Qual dia da semana é hoje e qual é a próxima APG. Então, por exemplo,
o que a gente vai rodar, né? A minha APG é de segunda e quinta, hoje é terça, eu quero estudar terça e quarta. Então essas informações são importantes para ele saber quantos dias você vai ter para estudar, né? E ele vai organizar o cronograma para você. Pergunte se eu quero estudar ao final de semana, né? Então, por exemplo, a PG foi na quinta, abriu o problema e o fechamento é na segunda. Então você tem o final de semana do meio. Você pode querer estudar ou você pode não querer estudar. E aí você vai falar para ele. Passo 1. Solicite os objetivos de estudo. Os objetivos são apresentados na forma de uma sentença iniciada por um verbo da taxonomia de Bloom. Então eu estou explicando meio para ele, né, o que a gente faz na abertura das APGs. Caso o objetivo não esteja nesse formato, me avise e confirme se eu devo prosseguir. Às vezes você coloca o objetivo de uma forma que não está adequada e ele vai te ajudar a tentar colocar isso numa forma mais adequada. Peça para eu digitar a quantidade de horas que eu vou estudar por dia. Então, sei lá, você quer estudar 2, 3, 4 horas, né? Usualmente, pessoal, não passa de 4 horas não rende, tá? Então, no máximo, idealmente umas 3 horas. Se organiza para estudar umas 3 horas por dia, tá? Passo 3. Peça para eu escolher uma ou várias técnicas de estudo pelo número. Entre essas técnicas, tá? Eu não vou entrar no detalhe de cada técnica. E você pode pedir, inclusive, para ele escolher qual que é a técnica mais apropriada, baseado nos objetivos que foram apresentados, na quantidade de objetivo, na complexidade dos objetivos. Mas existem várias técnicas aqui. Você pode, inclusive, pedir para ele explicar rapidamente quais são essas técnicas. A gente vai ver isso daqui a um pouquinho. Passo 4, peça para eu definir se eu quero revisão do conteúdo estudado, peça se eu quero um simulado e depois eu vou ensinar para vocês um prompt de simulado, tá? Então você roda o prompt logo depois que você estudou e você já testa para saber se você tá sabendo o conteúdo. E peça para informar se você já tem algum progresso anterior na PG, né? Se você já estudou alguma coisa anterior. Eu já, por exemplo, sistema nervoso central. A gente já reviu a anatomia das meninges e agora eu vou entrar em alguma outra questão e eu não preciso mais ver a anatomia da meninge. Então isso é uma coisa que você pode colocar, tá? E no último passo, liste um resumo das informações escolhidas até agora, inclui o dia da semana, da próxima PG e quais dias você vai estudar, mas para você conferir se ele pegou as informações de forma adequada. Baseado nos dias, hora de estudo e técnica escolhida, crie um plano de estudo com cronograma diário baseado nos objetivos. Abra os objetivos em sub-objetivos relevantes que ajudem a estudar o tema. Detalhe como o tempo deve ser empregado para cumprir os objetivos a depender da técnica utilizada. Crie um plano de estudo diário, não quero semanal. Ele vai te apresentar e ao final ele vai te dar algumas opções que a gente vai ver lá na frente. Tá? Então agora... se você não está interessado nisso, não tem problema. Você copia isso aqui, joga no chat GPT e manda ele executar. Tá bom? É o que a gente vai ver agora. Então, tá aqui, essa é a versão 4, tá? Na versão 4, então, eu copiei aquele prompt, joguei aqui e mandei executar. E aí ele já começa a conversar, ó. Olá, vamos criar um cronograma show de bola para suas APGs. Isso é porque eu pedi uma linguagem mais descontraída, tá? A gente poderia ter pedido uma outra tipo de linguagem. E aí ele vai te fazer aquelas perguntas. Me diz aí, quais são os seus dias de APG? Qual o dia da semana atual da próxima APG? Se tiver um final de semana no meio, você quer incluir isso no dia de estudo ou prefere deixar para descansar, né? E por fim, quais são os dias específicos que você planeja estudar? Aí eu coloquei, ó, hoje é terça, minha APG é quinta, quero estudar hoje e amanhã. Aí ele vai conversar, e você vai conversando, como se você estivesse teclando com alguém mesmo, né? Beleza, então você tem uma PG na quinta, quer estudar hoje que é terça e amanhã que é quarta, certo? Ótimo. Então, primeiro passo. E aí ele vai fazendo as perguntas. Aqui eu peguei os objetivos de estudo que um dos meus alunos de APG do SOI 5 me mandou, tá? Isso foi o objetivo construído por eles, tá? Eu coloquei aqui e ele vai checar. Show de bola, os objetivos estão quase todos de acordo com a taxonomia de Bloom. Temos apenas um que precisa de um pequeno ajuste. E aí ele vai colocar relembrar. Relembrar não faz parte da taxonomia, posso trocar por recordar, né? Então é legal que ele vai te ajudando também a você dominar a taxonomia, que não se esqueçam, é muito importante do ponto de vista de você
estabelecer qual é a profundidade dos seus estudos em relação àquele tema. Então tá aqui, né, ele reformulou, e aí eu coloquei aqui, ó, pode deixar corrigido, são só esses objetivos mesmo. Eu não quis, ele perguntou se eu queria acrescentar mais algum objetivo, eu falei que não. Aí ele colocou, beleza, então, né, me conta, quantas horas você pretende se dedicar ao estudo? Eu coloquei 3 horas, aí ele colocou aqui, ó, perfeito, 3 horas é um bom tempo. E aí ele pede para você escolher a técnica, tá? Aqui especificamente, eu conheço as técnicas e aí eu acabei pedindo a 1, tá? Que é a técnica Pomodoro. Aí ele, como que funciona a técnica Pomodoro, daqui um pouco ele vai explicar, mas você vai fazendo tipo um estudo de alta intensidade, por 15 minutos descansa 5. Aí volta 15 minutos, descansa 5 e depois de uma sequência dessa você coloca um descanso maior, tá? Mas ele vai explicar tudo isso na frente. Você quer incluir revisão? Coloquei que não. Você quer incluir um simulado? Eu coloquei que sim. Depois, num outro vídeo, a gente vai falar do simulado. E aqui, né, você quer, você tem algum progresso ou vai começar do zero? Aí eu estou colocando começando do zero. Aí ele, ótimo, então, primeiro passo, né, ele vai checar as informações, né, hoje é terça, próxima PG é quinta, eu vou estudar terça e quarta, são 3 horas de estudo por dia, técnica Pomodoro, sem revisão, com simulado, começando do zero. E esses são os objetivos. E aí ele vai para o plano. Olha que bacana. Aqui é que está o filé mignon da coisa, né? Então ele vai te falando, se você vai estudar 3 horas por dia, na terça-feira ele vai te falar, na primeira hora, o que você vai estudar, né? Então você vai fazer 4 pomodoros, né? 4 estudos intensos de 15 minutos sobre esse tema, identificar a anatomia das meninges e a anatomia do líquor. E aí ele coloca uma sugestão, ó, separe o tempo em 2 pomodoros para cada tópico, meninges e líquor. Assista vídeo, leia artigo, material didático que tiver. Então ele te fala, inclusive, qual que é a melhor forma de atacar esse problema, né? Na segunda hora você vai fazer 4 pomodoros para compreender a etiologia das meningite, da meningite, perdão, e correlacionar com seus respectivos tratamentos das bacterianas. Sugestão: inicie com as etiologias bacterianas e seus tratamentos. Então, ele já fala, ó, começa pela bacteriana, porque se não deu tempo de ver o resto, você para na bacteriana que você já cumpriu pelo menos o que você tinha de prioritário, né? E na terceira hora, mais 2 pomodoros para completar o estudo das etiologias bacterianas e seus tratamentos, e mais 2 pomodoros para realizar um simulado sobre o que foi estudado. E aí depois a gente vai falar do simulado. Na quarta-feira, ele abre também a mesma coisa, tá? E aí ele fala do técnico Pomodoro. Um Pomodoro são 25 minutos de estudo, mais 5 minutos de descanso. Né? Após 4 Pomodoros, faça uma pausa mais longa de cerca de 15 a 30 minutos, certo? E aí você pode, obviamente, conversar com esse seu organizador, né? E você pede, ó, me dê um detalhamento do tempo de estudo. Olha, eu achei que está muito 1 hora, 4 pomodoros, tá? Detalhe isso para mim. Eu posso pedir isso. E aí, quando eu peço isso, ele vai, ó, 25 minutos estuda anatomia das meninges, 5 minutos de descanso. 25 minutos, continua estudando anatomia das meninges, descanso. 25, anatomia do líquor, tá? E aí ele vai fazendo isso hora a hora, né? Pomodoro a pomodoro, tá bom? Então isso aqui, pessoal, ajuda muito. Tem gente que é disciplinado, tem gente que é organizado, tem gente como eu que não é. Então, esse tipo de orientação ele pode ser extremamente valioso quando você está meio perdido na forma de atacar uma PG, por exemplo, tá? E aí depois tem aqui a questão do simulado que a gente não vai ver nesse vídeo. O teste eu fiz também, essa que é o Chat GPT-4, tá? Que é a versão paga. Eu rodei no Chat GPT 3.5 também, tá? E funcionou. Tá? Não funcionou às vezes também, às vezes dá um pequeno probleminha, às vezes você tem que explicar um pouquinho mais, né? Mas aqui eu copiei e colei, né? Gerei aqui as perguntas, né? Então eu coloquei as mesmas informações. Tá vendo? Ele já não é mais tão descontraído, tal, né? Ele não consegue seguir tão bem as ordens como o 4, mas ele vai, né? Eu coloquei exatamente as mesmas informações e aí ele colocou aqui, ó, no plano de estudo, ele colocou 25 minutos, né? 25 minutos, né?
fisiopatologia, critério e tal. Então ele também, no 3.5, você consegue fazer. Então você não obrigatoriamente precisa da versão paga para poder rodar esse prompt, tá certo? Então, e você pode, por exemplo, uma vez que isso aqui já está pronto, fala assim, ah não, essa Pomodoro eu não curti. Você pede para ele trocar, né, essa, essa, essa técnica. Você pode escolher uma outra técnica que está aqui em cima e você pede para ele, olha, mostra para mim as técnicas novamente. Ele vai te apresentar as técnicas e falar, agora tenta na técnica 2, por exemplo, na técnica Feynman. Aí ele vai gerar o plano de estudo para você na técnica Feynman, tá? Então, assim, eu acho que é uma ferramenta bastante poderosa. Nem todo mundo vai precisar, mas quem precisa se organizar ou tem dificuldade de se organizar para estudar para uma APG, eu acho que pode ser bastante interessante, tá bom? Então é isso, um grande abraço e no próximo vídeo a gente vai falar do prompt para a geração do simulado. Um abraço!